Com a palavra, a deputada Gleice Jane, Vossa Excelência dispõe de 26 minutos e 30 segundos. Obrigada, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, público que nos assiste. Presidente, eu vim aqui hoje falar sobre um assunto importante para o estado do Pantanal, mas antes eu quero aqui fazer um registro que hoje nós acordamos aqui com uma notícia um tanto quanto estranha. Quero aqui só registrar a notícia do G1 dizendo: PF diz que plano de execução de Lula e Alckmin foi discutido na casa de Braga Neto em 2022. Encontro ocorrido no dia 12 de novembro de 2022 foi confirmado por Mauro Cid, ex-braço direito de Bolsonaro, e por materiais apreendidos com o general da Brigada Mário Fernandes, preso nesta terça-feira, suspeita de planejar atentado. O plano para executar Lula e Alckmin após vencerem Jair Bolsonaro nas eleições de 2022 foi discutido na residência do general Braga Neto em 12 de novembro daquele ano. O encontro foi confirmado pelo Mauro Cid, braço direito de Bolsonaro, que se tornou colaborador da Justiça e corroborador dos materiais apreendidos com o general da Brigada Mário Fernandes, preso nesta terça-feira. Braga Neto estava presente no encontro, segundo a PF. Também estavam lá Mauro Cid e Major Hélio Ferreira Lima e Rafael de Oliveira. Esses dois também foram presos nesta terça-feira, suspeito de, junto com Fernandes, elaborarem um plano de matar Alckmin e Lula. As execuções seriam ocorridas no dia 15 de dezembro. Esse fato acontece logo depois da semana passada, em que a gente viu um cenário bastante preocupante e triste de um homem que acabou com a sua própria vida em Brasília, colocando uma bomba no seu corpo e se matando em nome da falta de democracia que a gente estava vivendo nesse país. Então, acho que a gente coloca em risco a democracia no país e acho que a gente tem elementos aqui que cabe para nós uma reflexão e uma preocupação muito grande. Porque quando nós temos pessoas que colocam a sua vida à disposição para acabar com a democracia, motivadas por uma política extremamente radical da extrema-direita, isso é hora da gente parar, de analisar o que está acontecendo e da gente se preocupar. O que acontece no Brasil hoje é muito sério, é muito grave e nós temos que tomar muito cuidado e ter atenção ao que está acontecendo neste momento. Porque a democracia no Brasil só não foi destruída porque a extrema-direita é também extremamente incompetente. Então, ela é incompetente até mesmo nas suas ações golpistas. Mas isso não significa que nós não tenhamos que ter uma atenção especial e preocupante sobre a democracia. Porque é pela democracia que a gente consegue garantir direitos a toda a classe trabalhadora. Nós estamos esta semana discutindo aqui a consciência negra e nós sabemos que toda a população pobre, negra desse país depende de democracia para a gente poder garantir o mínimo de justiça e de igualdade social para essas pessoas. Deputado, uma parte. Pois não? É coisa curta, minha querida deputada. Primeiro, lhe cumprimentar pela importância do teu pronunciamento para o momento político que nós vivemos. Está caindo a máscara. E é gozado que a direita insiste em dizer que o Bozo não sabia. Foi montado o plano no gabinete do Braga Neto. O Cid Braga, sei lá como chama o Cid Moreira, Mauro Cid, foi quem denunciou Paulo Correia. Na delação dele, o envolvimento de todo mundo. Portanto, minha querida, caiu a máscara e agora tem duas palavras de ordem: não anistia, Bolsonaro na cadeia. Obrigado. Deputado Zeca, eu quero aqui incorporar o seu discurso. Acho que é importante realmente que a gente retome essa pauta, porque há também um movimento da extrema-direita de querer anistiar os golpistas. E o que aconteceu em 8 de janeiro foi muito sério, foi extremamente
perigoso para a democracia no Brasil, e se nós queremos ordem e progresso, é preciso garantir a democracia e respeito às instituições que fazem o Brasil ter ordem e progresso. Então, o que acontece hoje no Brasil, a máscara realmente está caindo, está mostrando o que aconteceu, mas coloca a gente também em regime de atenção e de preocupação, porque esse movimento da extrema-direita que consegue motivar pessoas a tirar as suas próprias vidas, isso é muito sério. Nós vimos antes, logo após a eleição, pessoas que foram para a frente do quartel para rezar à beira de um pneu. Isso já revelou naquele momento a falta de racionalidade, a falta de inteligência, de um movimento que leva as pessoas a não refletir sobre as suas ações. O movimento da extrema-direita coloca os brasileiros e brasileiras em risco da sua saúde mental. É o que está acontecendo e que a gente está vivenciando agora. Mas quero também dar um dado aqui, deputado Pedro Kemp, já abro para que o senhor se manifeste, que muito estranhamente a casa do homem que se suicidou na semana passada foi também queimada e a sua ex-esposa também foi queimada, foi duramente violentada nesse processo neste domingo. Ou seja, ainda essa história nos faz acreditar que ainda tem muita coisa para se evidenciar desta política absurda antidemocrática que nós estamos vendo no Brasil. Concede uma parte, pois deputado. Não, deputado. Deputada Gleice, o que nos causa indignação é que até agora, diante de todos esses fatos que estão acontecendo, o chefe da quadrilha, que é o ex-presidente Bolsonaro, ele sequer tornou réu dos crimes principalmente de tentativa de um golpe de Estado no Brasil. Ele ainda nem se tornou réu. Agora, todo dia aparece uma denúncia dando conta de que as coisas estavam sendo articuladas ali, no gabinete do ódio, no gabinete do Braga Neto, do Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do ex-presidente. Então, assim, fica claro que o ex-presidente Bolsonaro, ele tem responsabilidade nessa tentativa de articular um golpe no Brasil e impedir a posse do presidente Lula, e hoje vieram à tona denúncias de que tentaram assassinar o presidente Lula, o ministro Alexandre de Moraes e o vice Geraldo Alckmin. Então não é pouca coisa que está acontecendo, não é pouca coisa o que está vindo à tona. Nós precisamos colocar um fim nessa história, prendendo, condenando quem realmente articulou e provocou tudo isso no nosso Brasil. Agora, como disse aqui o deputado Zeca, essa história de anistia, ela tem que ser totalmente liquidada, enterrada de vez. Por quê? Porque é muito grave o que aconteceu no Brasil. Uma tentativa de um golpe, um ataque às instituições da democracia, não é? Então não dá para anistiar quem foi a Brasília, quebrar a sede dos 3 poderes, né, e tentou impedir a posse do presidente eleito. Nós esperamos que a justiça seja feita, que todas as pessoas responsáveis por essa tentativa de golpe sejam responsabilizadas, condenadas e presas, a começar pelo chefe da quadrilha, o senhor Jair Bolsonaro. E para encerrar, deputada, queria dizer que agora no dia 13, esse senhor, né, Francisco Vanderlei, vai e joga bomba na sede do STF, e aí fica claro que é mais um efeito, né, daquilo que começou lá atrás, no gabinete do ódio, nos discursos do presidente da República, que afrontava
os ministros do STF, as instituições. Então, hoje, qualquer bolsonarista maluco, ele se acha no direito de ir lá e jogar uma bomba no Congresso Nacional, no STF. Isso é muito grave, isso tem que ser combatido. Esse homem, Bolsonaro, fez muito mal ao Brasil e está fazendo ainda a partir desse movimento que se criou, né, de lunáticos, de pessoas que vivem numa realidade paralela, né, achando que eles podem derrubar, né, o governo ou afrontar a democracia, o regime democrático no Brasil. Então nós temos que repudiar, nós temos que exigir punição, a prisão do Bolsonaro e, por fim, não anistia aos golpistas e terroristas desse país. Obrigado. Obrigada, deputado Pedro Kemp. Quero aqui incorporar o seu discurso e dizer, deputado Pedro Kemp também, que nós precisamos refletir sobre o que fez essas pessoas tomarem essas decisões. Dentro das investigações da Polícia Federal, eles estão identificando que havia um grupo de mais de 2.500 militares chamado Kid Pretos, que são as pessoas que estão articulando e pensando essas políticas absurdas e antidemocráticas no país. Esse movimento é um movimento que foi criado e foi motivado pelo ódio, por um sentimento que leva as pessoas a tomar decisões sem pensar. E todas as ações da extrema-direita nos últimos anos, no último período, em especial depois da eleição, ela foi marcada pela irracionalidade. Haja visto o que a gente viu à frente dos quartéis, o movimento e as imagens que nós vimos no 8 de janeiro, aquilo não era de pessoas que sabiam o que estava fazendo, necessariamente, racionalmente, mas que estavam motivadas por muito ódio e dispostas a destruir um país, destruir a democracia de um país. Era aquilo que a gente viu de maneira muito estúpida, a gente viu algo que não se vê em nenhum lugar do mundo, mas nós vimos no Brasil no dia 8 de janeiro. E aquelas ações que motivam a condenação das pessoas que tentaram um golpe contra a democracia também estão sendo agora evidencializadas, mostrada pela polícia e a cada vez mais mostrando que a política da extrema-direita, que o discurso da extrema-direita, que esse discurso de ódio propagado não é um discurso que garante saúde mental para a população e, portanto, nós não podemos aceitar. É preciso, sim, condenar todos os responsáveis por essas ações absurdas que nós estamos vivendo no país. Mas, para que a gente entenda isso também, é importante a gente saber por que nós precisamos garantir democracia no país. Por que nós precisamos lutar com todas as forças contra os golpistas e contra esses atos antidemocráticos que nós vivemos no Brasil. Porque é através da democracia que nós temos escola pública para todas as pessoas no Brasil. É pela democracia que nós temos um SUS, que é um Sistema Único de Saúde, que atende toda a população do Brasil. É pela democracia que nós estamos no mês de novembro debatendo a consciência negra e a necessidade de se combater o racismo, o machismo e de garantir uma sociedade justa, igualitária e humana para todas as pessoas. Portanto, se nós queremos uma sociedade justa, uma sociedade em que a gente possa viver com liberdade, é importante que a gente se una e combata todas as formas antidemocráticas, todas as formas que se colocam a serviço do ódio e que querem destruir todas as possibilidades de democracia nesse país. Nós não vamos aceitar este movimento. Nós não vamos concordar com essa prática. E convido todos aqueles que defendem a democracia a parar para refletir o que acontece hoje no país. Porque o que acontece aqui é extremamente grave. O Brasil já teve na sua história uma ditadura. E é na ditadura em que as
as pessoas não tinham escola para todo mundo, não tinha saúde para todo mundo, não tinha segurança para todo mundo. A ditadura, esse modelo golpista, não é um modelo que inclui as pessoas. Modelos sem democracia não são de modelos que incluem pessoas pobres, pessoas negras, indígenas e populações que estão em situações de vulnerabilidade. Então, neste momento, hoje, é um dia para a gente refletir sobre o que está acontecendo no país e sobre a democracia. Mas, presidente, eu me inscrevi aqui hoje, não era para falar sobre isso, não. Isso eu acabei tendo que falar porque a gente vive um momento extremamente grave, extremamente preocupante. Mas eu vim aqui também para falar sobre a minha visita a Corumbá, ao Pantanal, e sobre uma audiência pública que nós realizamos na semana passada no município de Corumbá. Eu estive em Corumbá e de barco, tomando sol e chuva, visitei várias comunidades ribeirinhas e passei 2 dias andando pelas águas e conversando com a população para saber o que é que essa população está precisando neste momento, depois do fogo que pegou no Pantanal. E uma das coisas que a gente observou é que o fogo foi quem colocou a população em evidência a partir de 2020. Porque até 2020, deputado Antônio Vaz, essa população sequer era percebida. O Estado nem sabia que essa população existia de fato. E a gente percebeu que as políticas que lá existem são oferecidas pelas ONGs, por organizações sociais, mas que o Estado tem uma dificuldade de estar presente nas necessidades da população ribeirinha. Nós passamos ouvindo cada história, várias histórias das pessoas durante o período do fogo. Como foi estar no meio do fogo, no meio da fumaça, no momento em que a gente acompanhava a fumaça aqui em Campo Grande, a gente acompanhava em todo o estado, e no momento em que até a população em São Paulo teve aumento de problemas respiratórios. Se aqui foi difícil, como foi lá? Nós fomos lá para ouvir essas comunidades, para saber como que essas populações passaram por esse processo e como elas estão vivenciando neste momento. E lá percebemos que o fogo, ele é sim um problema sério, mas o fogo é consequência da ausência de água e de uma crise climática que se apresenta no país e que a gente precisa ter um cuidado. O Pantanal é formado por várias nascentes que não estão lá, que estão no Cerrado. E para poder discutir o Pantanal, é preciso que a gente compreenda a formação da sua bacia hidrográfica e como que a gente possa ter políticas para garantir essa vida. Lá também conversei com vários pescadores que disseram para a gente da ausência de peixes no rio e que o fogo também atingiu os peixes que estão no rio, porque a quantidade de fumaça, de cinzas que caíram no rio, elas também mataram os peixes. Então, assim, a situação foi devastadora em todos os segmentos. São os animais que estavam nas matas, são as pessoas que passaram por problemas respiratórios de saúde grave, são pessoas que tiveram muito medo de ter o seu espaço, a sua casa queimada. Lá, deputado Zeca, visitei a dona Dinalva e o seu Caetano. A casa deles foi queimada no ano de 2020. E eles relataram como o fogo chegou muito rapidamente, como eles tiveram que pegar um barco e sair correndo do fogo, deputada Mara. E naquele processo, a fumaça, o vento que vinha para lá e para cá, eles ficavam andando de barco de um lado para o outro para que eles não morressem sufocados também pela fumaça. Eles perderam sua residência e hoje, emocionadamente, eles falam e lembram disso com muita tristeza, com lágrimas, e da forma como as crianças passaram meses depois assustadas por aquele evento. Então, essas são as imagens que o Pantanal teve durante esse período do fogo. Neste ano em que o fogo estava na comunidade de São Lourenço, chegando também muito perto, tem uma escola com várias crianças estudando. E as escolas lá, para que vocês entendam um pouco dessa dificuldade,
A distância, embora seja em torno de 200 quilômetros dessas comunidades até a cidade, para que elas possam se locomover em torno de 500 a 800 reais de barco, para elas saírem da comunidade e chegar até a cidade. Então, as pessoas vão para as escolas, as professoras vão para as escolas, ficam no alojamento, moram na escola para poder dar atendimento àquelas crianças. E as crianças que moram perto vão de barco, outras precisam realmente também ficar alojadas na escola. E no momento em que o fogo chegou, as professoras pegaram as crianças, colocaram num barco, junto com a moradora, Dona Joana, que mora ao lado da escola, e levaram as crianças para outro lugar. E neste momento, elas perceberam, logo depois disso, foram para um refúgio e imediatamente começou a chuva. Nós tivemos uma comunidade inteira, uma escola inteira que não foi queimada por uma mão divina, porque foi a chuva que começou, que não impediu. E quando a gente olha as imagens de drone que a gente fez, a gente observa que o fogo chegou muito perto para queimar uma casa, uma escola com crianças que estavam dentro. Então, a situação no Pantanal merece uma atenção, mas nós não podemos esperar que o fogo chegue novamente. É preciso que a gente faça uma reflexão muito séria sobre como prevenir o fogo no Pantanal. Nós visitamos também uma base do bombeiro que se instalou onde era uma escola. Essa escola foi desativada porque parte da escola caiu dentro do rio, num processo de assoreamento do rio. Porque esse também é um outro problema do Rio Paraguai. O rio está sendo assoreado e parte da escola inteira foi para dentro do rio. Então, os bombeiros criaram uma base que vai ficar definitivamente, onde vai ter sempre pessoas por perto. Estão fazendo uma reforma, um trabalho muito bonito que estão fazendo, e na tentativa de ter um espaço também para atendimento de saúde. A saúde nesses lugares chega em torno de 4 vezes ao ano por meio de um barco nos povos das águas. Então, nós temos uma população que está muito desassistida da política pública. E algo me chamou a atenção. A população diz que não vota no período eleitoral. Não vota porque, para poder votar, ela precisa pagar, no mínimo, R$500 para se deslocar até a cidade. Não tem uma urna para a população poder votar. E um povo que não é lembrado sequer no processo eleitoral também é esquecido posteriormente a isso. Então, me chamou muita atenção nesta visita ver a forma como essa população vive, mas também o medo que essa população tem de perder o Pantanal. E é com lágrimas que todo mundo fala sobre o futuro do Pantanal. Todo mundo olha, todo momento em que eu perguntei para as pessoas o que vocês pensam sobre o futuro do Pantanal, como vai ser, eles respondem com lágrimas. Toda a população, emocionadamente, traz para a gente esta preocupação de que o Pantanal deixe de existir. Então, nós temos uma situação bastante preocupante. Os pescadores relataram a dificuldade de pescar. Enfim, e diante de todas essas demandas, algumas coisas também eles relataram. A importância de existir uma política pública de investigação do que acontece no Pantanal, de investigação científica. E, portanto, entre várias demandas que nós vamos apresentar nos próximos dias e vamos encaminhar indicações, requerimentos e informações para todos os órgãos competentes, a audiência pública que nós fizemos apresentou 2 propostas que considero importante a gente apresentar. Uma delas é criar um plano de ação do Pantanal, onde todos os municípios que estão envolvidos no Pantanal, sejam no Mato Grosso do Sul, nos países vizinhos onde envolve o Pantanal, que seja um plano transfronteiriço para que a gente possa pensar o Pantanal na sua totalidade. E, além disso, considerar o Pantanal dentro das suas fronteiras, que também está em fronteiras aqui com o Cerrado. Então, é importante pensar esse plano. Mas outra coisa que também precisa ser feito para garantir um plano, é necessário conhecimento científico sobre o porquê as águas não estão mais produzindo peixe, porquê o rio está assoreando de tamanha maneira e com grande preocupação, porquê nós estamos com o Pantanal tão seco,
porquê, tem muitos porquês que precisam ser explicados. E, para isso, uma das propostas também apresentada foi a criação de uma universidade do Pantanal. Uma universidade que seja também transfronteiriça, que seja como... que não seja somente do Mato Grosso do Sul, mas que dialogue com todos os municípios e países que estão envolvidos na política necessária do meio ambiente e do Pantanal. Que lá tenha um hospital universitário, um hospital veterinário para poder atender os animais silvestres, porque o Pantanal não tem um hospital veterinário que atenda animais silvestres. Quando uma onça tem problema lá, ela é trazida até aqui em Campo Grande. Isso é muito delicado. Então, é importante que o Pantanal se prepare também para atender às demandas. E algo que me chamou muita atenção, enquanto a gente ouvia as pessoas, era a preocupação, a paixão das pessoas pelo meio ambiente, pelo Pantanal, por todos os bichos que estão no Pantanal, e eles falam com muito carinho, de muito conhecimento sobre a natureza. E também reclamaram muito que as políticas adotadas pelo governo, como os decretos, por exemplo, em relação aos peixes, não foram ouvidas essas comunidades que têm grande conhecimento sobre a sua região e sobre o seu local onde moram. Então, uma das reivindicações é que as políticas públicas sejam feitas observando e ouvindo também o conhecimento dessa população, uma vez que não se tem pesquisas científicas também sobre várias demandas, da qual a gente tem verificado algumas políticas adotadas pelo Estado do Mato Grosso do Sul. Então, nesse sentido, eu venho aqui trazer essas demandas. São algumas demandas apenas, mas a gente evidencializou muitas horizontes e a gente vai transformar isso tudo em documentos, vamos encaminhar nos próximos dias, mas eu não podia deixar de vir aqui hoje e de trazer minimamente o recado de uma população, da população ribeirinha, e quero também aqui dizer que a minha visita foi somente à população ribeirinha. Nós ainda vamos dar continuidade a um processo de escuta de mais populações do Pantanal, porque entendemos que garantir a preservação do meio ambiente hoje é fundamental para garantir as nossas vidas. No momento em que eu vejo, conversando com os pescadores, reclamarem que não temos mais vida na água o suficiente para manter a quantidade de peixe para ser pescada, e essa não é a primeira vez que eu visito um rio e escuto isso, me preocupa se a nossa existência humana também não está em risco, porque nós dependemos da água. Se a água não está sendo suficiente para os peixes, nós precisamos também prestar atenção no que isso significa para a existência humana. Então, cuidar do Pantanal é nossa obrigação no Estado do Mato Grosso do Sul, mas é nossa obrigação enquanto país, é nossa obrigação enquanto uma sociedade democrática. E para isso é preciso também a gente ter democracia no país, porque um país sem democracia não pensa o meio ambiente. Um governo autoritário, como a gente elegeu nos Estados Unidos recentemente, já disse que meio ambiente não é pauta principal deles. Portanto, se nós queremos uma sociedade justa, uma sociedade digna e com meio ambiente protegido, é importante que a gente defenda cada vez mais a democracia no Brasil. Obrigada.